Boa tarde, Raul. A imprensa comenta, os torcedores comentam sobre essa questão do Ercílio em 3 jogos ter marcado um gol. Não sei se isso vem te incomodando, se isso te preocupa, se os jogadores estão preocupados, incomodados com isso, se durante a semana você realizou algum treino específico ou treinos. E aí, claro, pensando nesse jogo contra o Camboriú que será no sábado. Não, na verdade, a gente sabe que início de competição, adaptação do elenco ao tipo de trabalho, em relação principalmente àqueles atletas novos que chegaram, a gente mudou bastante em relação às peças, principalmente do setor ofensivo, foi o que se alterou mais. O sistema defensivo continuou da mesma maneira do estadual, sólido. Acho que no estadual a gente também tinha uma certa dificuldade em relação à questão de criação, e alguns jogos a gente criou bastante, acabou não colocando para dentro. Foi nisso que a gente procurou reforçar o elenco. Acho que a gente reforçou bastante. Agora a questão de ajuste em relação às peças, buscar o melhor encaixe para que as coisas comecem a fluir naturalmente. Raul, ainda nessa questão do gol marcado, da produtividade ofensiva, você considera que o time está criando bastante, mas não está concluindo a gol da maneira correta? Ou você considera que a produção ofensiva, a criação está baixa até esse momento? Eu acho que no primeiro jogo a gente teve um problema em relação à questão de criação. E nas outras 2 partidas aqui, no primeiro jogo contra o Novo Hamburgo, acho que no primeiro tempo a gente criou algumas oportunidades, no segundo tempo tivemos algumas possibilidades de transição, mas acho que a gente terminou mal. Nesse jogo agora em São José dos Pinhais, eu acho que a gente teve 2 oportunidades muito boas de gol, acabamos finalizando mal essas 2 oportunidades que a gente teve. Tivemos outras possibilidades, mas eu achei que faltou um pouco mais de produção para que a gente consiga ter uma possibilidade maior de fazer gol. Essa produção ela é integrada com a saída de bola pelo sistema defensivo, passando pelos volantes até chegar ao ataque? Não? Eu acho que é um contexto de equipe, né? Assim como a gente fala que o sistema defensivo é bem sólido, passa pelos homens de frente, esse sistema defensivo sólido, pela pressão que a gente exerce no campo de ataque. E isso favorece e facilita para o sistema defensivo, para os defensores. Eu acho que a questão da produção ofensiva passa pelo todo, passa pelo equilíbrio ofensivo, passa pelos laterais, passa pelos homens de centro. Acho que é um contexto de equipe, não dá para partir ou, vamos dizer assim, culpar um ou outro atleta somente por essa situação. Acho que é uma questão principalmente de encaixe e ajuste de peças para que a gente consiga ter uma produção um pouquinho maior. Raul, no sábado o adversário será o Camboriú, rebaixado no estadual, praticamente montou uma nova equipe para a Série D. Vem bem na Série D. O Ercílio foi terceiro colocado no estadual e manteve a base. Por conta disso, o Ercílio pode ser considerado ser favorito? Larga na frente, tem vantagem ou não? Não, na verdade, como tu falou, é uma outra competição e é uma outra equipe. O Camboriú, eu acredito que ficaram 3 atletas, somente 5 que têm jogado mais, que é o Bruno Oliveira, o Balotelli e o Dudu Figueiredo, do estadual para agora. Então eles refizeram a equipe, montaram uma equipe muito forte, eles são os líderes da competição. Acho que o retrospecto anterior ele somente é válido para nós na questão de entrosamento de equipe, mas se a gente for olhar, acho que, como eu tenho falado, todos os jogos têm um nível de equilíbrio muito grande. A gente tem visto os resultados na tabela de classificação. Todos os jogos muito equilibrados, decididos em detalhes. Eu acredito que mais um jogo desse aí, acredito que a gente precisa ter um nível de atenção, de concentração e, como eu falei, conseguir um equilíbrio ofensivo um pouquinho melhor para conseguir criar mais oportunidades e conseguir sair com o resultado que a gente quer, que é o resultado positivo. Raul, considerando esse equilíbrio que é natural da Série D, te surpreende o Camboriú com 3 vitórias e 3 jogos, 100% de aproveitamento até aqui? Não surpreende. Eu acho que eles fizeram valer o fator casa, venceram as 2 partidas em casa, tiveram um resultado mais elástico, que acho que foi o resultado mais atípico, que foi o jogo contra o Novo Hamburgo na estreia. Acho que é normal dentro da competição, como eu tenho falado, muito detalhe. Eu assisti os 3 jogos deles, o jogo deles contra o Aimoré foi decidido em detalhes, o goleiro pegou um pênalti no último lance. O jogo agora deles também foi um jogo bem equilibrado.
contra o Concórdia, assim como foram os nossos jogos também, nas 3 partidas. Acho que o jogo contra o Novo Hamburgo aqui a gente teve um pouco mais de controle, mas faltou terminar um pouquinho melhor. Mas acho que o nível de equilíbrio é a tônica da competição, principalmente da nossa chave. Uma coisa que eu comentei com os atletas é que as equipes do Sul elas têm o costume de ter um sistema defensivo mais sólido e é normal que saiam menos gols. E a gente tenha uma dificuldade ainda maior de conseguir criar oportunidades. Acho que é importante a gente ter atenção para isso, conseguir ser criativo e principalmente ter qualidade para terminar bem a jogada. A partir de sábado, 15 dias para fechar a primeira perna da competição, 7 primeiros jogos, e vai ter viagem para Concórdia na outra semana, depois joga contra Caxias e viagem para Pelotas. Qual é o preparo físico, mental, para que a competição vai dar uma acelerada e você não perca jogador com cartão, com lesão e pelas longas viagens também? Assim, a gente está pensando jogo a jogo, né, Eduardo? A gente está pensando agora principalmente nesse jogo contra o Camboriú. Nós já temos uma ideia de logística para a semana que vem em relação a essa questão dos 3 jogos. Uma coisa que a gente se preocupou bastante foi na questão da montagem de elenco, que tem um elenco qualificado para caso a gente necessite trocar as peças. Aí não cai a qualidade da equipe, acho que a gente tem isso bem colocado. Nós procuramos dar treinamento para todos os atletas no mesmo nível, para que todos eles estejam aptos para jogar. Então, acho que isso é uma coisa que é importante. Acho que é focar bastante na questão do Camboriú mesmo, nesse jogo de sábado, e depois disso a gente realmente planejar aquilo que vai ser feito para as próximas partidas. Raul, pegando a sua equipe, o lado direito vem sendo muito acionado, Cleiton, Juliano, o Leozinho também jogando muito pela direita. Do outro lado tem o Ligeiro, não sei se você concorda, ele até pode render mais, não vem fazendo grandes jogos nessa Série D. Ele também estaria, digamos, um pouco isolado. Como que você vê essa sua formação com o Leozinho pelo lado direito, enfim? Não, o Léo tem jogado aberto do lado direito, o Ligeiro tem jogado aberto do lado esquerdo. Na verdade, foi como a gente terminou o Campeonato Estadual jogando, e acho que a gente terminou jogando bem. O que eu acho que faltam alguns ajustes em relação à questão do centro do campo, para que realmente haja esse equilíbrio entre lado direito e lado esquerdo. Alguns ajustes de posicionamento que a gente tem procurado treinar para que a gente consiga corrigir e ajustar. Foram as 2 peças que a gente acabou trocando do estadual para agora, com mais... que a gente acabou trocando mais, que a gente acabou testando possibilidades diferentes, e a gente está procurando esse ajuste fino, né? Também temos outras possibilidades de atletas que possam atuar pelos lados, com boa qualidade. Acho que a gente elevou o nível em relação à questão de concorrência entre eles. Realmente a gente está com uma produção ofensiva maior do lado direito. O Cleiton vem numa fase muito boa desde o estadual, e acho que isso realmente favorece bastante. Acho que o Ligeiro fez um grande campeonato estadual, o Kaique fez um bom estadual também. O Leozinho terminou a competição jogando no nível bom. A gente precisa ajustar, acho que é o centro do campo, principalmente, para que a gente consiga ter um equilíbrio maior em relação à distribuição de jogadas do lado direito e do lado esquerdo, para aumentar essa produtividade e, posterior a isso, as finalizações de jogada. Raul, o Juliano é um jogador que ao longo da carreira sempre teve essa característica de jogador das extremidades. Inclusive, ele comentou isso na coletiva de apresentação. Nesse início de Série D, ele vem jogando, às vezes mais centralizado, às vezes mais buscando a bola nas pontas. Como é que você avalia o começo de Série D do Juliano nessa função? O Juliano ele tem uma característica marcante, que é o poder de finalização dele. Ele finaliza muito bem, a ideia é deixar ele mais próximo do gol. Acho que colocando ele como um segundo atacante, na verdade, por dentro. Na verdade, não estou jogando com ele como um meia, mas como um segundo atacante, como vinha fazendo a função que o André fazia no estadual. A ideia é ter essa aproximação. Eu acho que ele pode jogar também nas beiradas. Ele já jogou como meia, já jogou como lateral, já jogou como ponta. Vejo que é mais a questão de adaptação mesmo em relação aos atletas também se conhecer, em relação àquela situação de receber a bola no pé, no entre linhas, ou uma bola mais de espaço, mais de profundidade. Parte muito da característica de cada um deles. Acho que o Juliano é um cara que ele é bem comprometido a executar aquilo que ele tem a fazer. Ele já jogou dessa maneira no Caxias e também fora do país, na Coreia do Sul, até como um atacante de referência, como um falso 9. Foi conversado com ele em relação a isso, em relação ao treinamento. Nós temos outras possibilidades, tem o caso do Felipe Menezes, tem o caso do Bressan, tem o
o caso do Eric, tem o da Silva, então tem possibilidades dentro do elenco, ou alterar esse sistema para um tripé, como eu terminei o jogo lá em São José dos Pinhais. Então, existem possibilidades, a gente está procurando encontrar a melhor maneira para que a gente possa engrenar bem e tenha um equilíbrio entre defesa e ataque, continue com a defesa sólida, mas aumente a produção ofensiva para a gente conseguir melhorar ainda mais na competição. Esse tripé que você citou, eu queria que você falasse da movimentação de Rainan, Eric de Maria, o Eric que jogou lá no primeiro jogo contra o Aimoré. Nós conversamos com o Felipe Menezes também, ele muito motivado e preparado e pronto para também contribuir com o teu trabalho. Como é que você prepara para esse jogo do Camboriú essas possibilidades para os primeiros 90 minutos? A gente procura treinar todas as possibilidades, como eu falei, a gente dá treino igual para todo mundo. Então, por exemplo, ontem eu testei algumas possibilidades, algumas situações. O Rainan é um meia de origem que pode jogar como ponta, pode jogar como lateral, pode jogar como um 8, ali, um segundo volante. É um jogador que tem uma capacidade criativa interessante, dá um equilíbrio entre defesa e ataque, chega bem na frente e ajuda bastante o sistema defensivo. O Di Maria é um jogador que comigo no Juventus jogou mais como um atacante, ele foi escolhido melhor lateral esquerdo da A2, a ideia de contratá-lo foi muito de ter uma possibilidade de um lateral e ganhar ainda um homem no setor ofensivo. Acho que ele entrou bem na frente nos 2 últimos jogos, tem uma capacidade de finalização muito boa, uma bola parada excelente. O Felipe Menezes dispensa comentários em relação à questão técnica, é muito da questão da adaptação física dele. Acho que agora ele já está num nível de que possa iniciar uma partida ou entrar no transcorrer da partida, por isso que a gente tem procurado levá-lo já para os jogos. Acho que nos 2 jogos, pela característica, acabou não pedindo algo com um jogador com a característica dele. O jogo estava muito em transição e eu acho que não é algo que favoreça a qualidade técnica dele. Acho que atrapalharia ele, né, nesse processo, mas eu vejo o jogador com uma qualidade excepcional, um nível cognitivo absurdo. É um jogador que pensa na frente, que tem uma capacidade de finalização muito boa. O Eric, assim, eu trabalhei com o Eric no Grêmio, ele era um beirada de velocidade, de enfrentamento, com boa capacidade de finalização. Depois ele foi jogar profissional e aí ele acabou jogando em algumas equipes de Série B, principalmente no Luverdense. Ele acabou atuando como um meia, jogando por dentro. Então, agora na Portuguesa Santista, na A2 do Paulista, ele jogou algumas partidas como beirada, outras como meia central, até como um falso 9. O Eric é um jogador que tem uma capacidade de finalização muito boa, tem 1 contra 1, tem uma boa leitura de espaço, é um jogador interessante também. Como eu falei, a gente tem boas possibilidades dentro do elenco, a gente está procurando encontrar dentro do elenco o melhor encaixe de peças para que a gente consiga ter esse equilíbrio, mantenha esse equilíbrio defensivo que a gente tem. São 18 jogos na temporada, 14 jogos sem sofrer gols. Acho que isso é um dado muito válido e não é uma equipe que ela é excessivamente defensiva. Em hipótese alguma, vocês assistem aos jogos, é uma equipe que busca jogar, busca construir. A gente está procurando manter esse equilíbrio defensivo, mas procurar ter uma produtividade maior para conseguir criar mais e fazer mais gols. Raul, você fala sobre o equilíbrio dessa Série D, pegando o grupo do Hercílio, grupo 8, na última rodada dos 4 jogos, 3 terminaram no 0-0. Por conta desse cenário, por conta do equilíbrio, nesse momento, vitória por 1-0, entre aspas, goleada? Eu acredito que o principal são os 3 pontos. Independente da questão do resultado, a gente precisa pontuar dentro da competição e dentro de casa, o mais importante é que a gente consiga conquistar os 3 pontos. A gente não joga pelo 1-0, mas se ele vier a acontecer, vai ser bem válido, vai ser bem comemorado. Eu acredito que a vitória ela é extremamente importante. Como tu falou, o nível de equilíbrio da competição é muito grande. Uma coisa que tem que manter esse equilíbrio defensivo para que não sofra gols numa competição que tu tem dificuldade em fazer gols. Não somente o Hercílio, a gente viu dentro da tabela de classificação o número de gols das equipes. Acho que somente o Camboriú tem um nível um pouco mais de gols dentro da competição. Conseguir manter esse equilíbrio defensivo, procurar algo a mais na questão ofensiva. A gente tem trabalhado muito em cima disso, para que a gente consiga
evoluir como equipe e consiga melhores resultados para conseguir a classificação. O Raul, hoje o Hercílio tem um elenco recheado com boas opções em vários setores. Claro que isso tem uma ótica positiva, mas até pela característica da Série D de ter um espaçamento maior entre os jogos, alguns atletas mais experientes ficam um tempo sem ter uma minutagem ou com uma minutagem um pouco menor. Como é que é lidar com isso dentro de um elenco experiente com jogadores de nome no futebol? Normal, o que a gente costuma falar com os atletas sempre, que todos eles estejam preparados para as partidas, para jogar. Uma coisa que a gente tem procurado, a gente procurou fazer aquele amistoso contra o Caravaggio para colocar os atletas em ritmo. Nessa segunda-feira a gente procurou fazer um coletivo junto com os atletas do Sub-20 para procurar dar um ritmo de jogo num campo mais aberto, uma característica mais de jogo para todos os atletas, para que eles estejam aptos a jogar. A escolha da comissão técnica, o mais importante é que todos eles estejam prontos e preparados para todos os jogos. O capitão convocou. Acredito que o treinador também vai assinar a procuração com ele. O torcedor tem que comparecer nesse sábado para ajudar ainda mais no objetivo do sonho do Ercílio, que é subir para a Série C. Bom trabalho e bom jogo para nós nesse sábado. Eu agradeço, aproveitar a oportunidade para convocar o torcedor para estar junto da gente. Acho que é extremamente importante essa participação do torcedor. A gente viveu momentos memoráveis agora na parte final do campeonato estadual, em que o torcedor esteve junto e apoiando a equipe. E a gente espera que o torcedor esteja comparecendo já no sábado agora contra o Camboriú, para continuar dando essa força para a equipe, para que a gente consiga cada vez melhores resultados e buscar, num primeiro momento, a classificação e posterior a isso a gente procurar esse algo a mais.